Para você que não acompanhou ontem, traz por favor as imagens, Cezinha, desde o início. Se possível, desde o início, principalmente quando a gente tem ali a imagem do carro parado na pista do meio, sob o sinaleiro, o sinal abre e fecha várias vezes o sinal abre e fecha e o carro fica parado. Motoristas que passaram por ela estranharam a situação, porque 7 horas da manhã, movimento, um dia de semana, não é normal. Esse senhor, por exemplo, deu a volta na quadra, voltou para ver o que tinha acontecido. O Djalma Malaquias, nosso repórter com plantão móvel, passava pelo local, também estranhou, parou para ver. Preocupado até, imaginando que o motorista tivesse passado mal ao volante. Para surpresa do Djalma, era uma jovem e, olha só, parecia estar desacordada. Aí o Djalma bateu de forma insistente no vidro. Para quem acompanhou a reportagem ontem pôde constatar, olha lá, o Djalma, no reflexo do vidro, o Marcel Mercúrio, nosso cinegrafista, bateram, até que ela acordasse. E quando ela acordou, ela parecia até bastante nervosa, não gostou da atitude ali do Djalma. Passou para o banco do passageiro. Nesse momento, a polícia ainda não estava no local. Ela passou para o banco do passageiro e pediu para que o Djalma ou o Marcel Mercúrio, nosso cinegrafista, um deles assumisse ali a direção do veículo. O que, evidentemente, eles não fizeram, aguardaram a chegada da polícia. Quando os policiais do batalhão da área chegaram, perceberam se tratar de uma situação de trânsito e, a princípio, não de um caso clínico, o que fizeram? Acionaram o batalhão de trânsito. Veja só o momento em que ela acorda. E o que gerou dúvida ontem de muitas pessoas é que o Djalma recebeu a informação dos policiais que foram ao local que nada podia ser feito, porque ela estava com o carro parado, sem oferecer risco a qualquer outro motorista, e porque ela estava no banco do passageiro. Tudo bem, quando os policiais chegaram, ela estava realmente no banco do passageiro, mas as imagens captadas pela nossa equipe mostram que ela estava com um cinto, e estava realmente conduzindo o veículo até parar nesse local. E a gente perguntou, poxa, ninguém aqui afirmou que ela estava embriagada, até porque a informação que a gente tem é que ela não foi submetida ao teste do bafômetro, ela se negou um direito que cabe a ela. Mas ela apresentava indícios, sintomas de embriaguez. No carro foi encontrado também um copo que parecia ser de cerveja. Então, são atitudes no mínimo estranhas, inusitadas e de pessoas que não agem dessa forma quando estão em sã consciência. E ela foi, de acordo com os policiais do BPTran, liberada. Pediram apenas para que um parente viesse ao local, ela deveria pedir a um parente para que viesse reunindo condições de conduzir aquele veículo e retirasse o veículo dali. E aí ficou a dúvida, mas não cabia uma multa? O carro não estava estacionado, o carro estava no meio da pista da Getúlio Vargas. Ela dirigiu até ali, pelo que a gente pode perceber, não colocou a vida dela e de tantas outras pessoas em risco, não cometeu essa jovem algum tipo de infração de trânsito? Para esclarecer essas e outras perguntas, agradeço a presença do Tenente Ismael Veiga, do Batalhão de Trânsito, que gentilmente nos atende e vem aqui aos estúdios da Rede CNT para participar do programa 90. Tenente, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade de poder esclarecer esse fato. Tenente, ela cometeu alguma infração ali, na visão da polícia, ou não? Não cometeu nenhuma infração? Veja, nós costumamos dizer que o policial ele não age com o coração, ele tem que agir com a razão. Sim. E nesse caso, apesar de ser bem presumível de que ela veio dirigindo até o local, e isso é notável aos olhos quando nós assistimos, o policial ele não pode basear-se somente na presunção. Certo. Então ele precisa constatar o fato e a legislação ela diz isso, que o agente de trânsito ele deve constatar o fato. O que gerou a grande discussão? O policial, quando ele chegou ao local, além de o veículo estar parado, ela estava no banco do carona. Então, é fácil perceber que ela estava com sintomas de embriaguez e o questionamento não é esse. O questionamento de o porquê o policial agiu desta forma é porque ela estava com o veículo parado. Só deixar claro, volta essa imagem, por favor, porque dá a impressão que essa imagem contradiz o que o tenente está dizendo. Veja ali, novamente, a imagem sai da viatura da PM e vai para o carro, olha só, a viatura da polícia, e vai para o carro quando ela está lá no banco do passageiro. E nesse momento também não é o policial do BPTran que chega, são policiais do batalhão de área. Exatamente, quando o batalhão de trânsito chega, ela já está fora do veículo. Certo. E aí a gente percebe também na sequência que o carro vai ser manobrado por um policial militar também, que não é o policial do trânsito. Mas aí eu pergunto, a palavra desse policial do batalhão de área, de repente constatando ao policial do trânsito, que realmente o carro estava no meio da pista quando a polícia chegou inicialmente, isso também a princípio não vale, tenente? Para a questão do crime de embriaguez não vale, porque como eu disse, ela estava parada. O verbo do artigo 306, que é o crime de embriaguez do trânsito,
ele diz conduzir o veículo. Certo. E por mais que os nossos telespectadores eles estejam perguntando, mas, tenente, isso é fácil de perceber que ela veio conduzindo até ali. O policial, ele não pode agir somente com a presunção. Certo. Então, é a letra da lei e o policial... em cima da faixa também, pelo que a gente vê, né, tenente? Exatamente. O policial, ele tem uma linha tênue. Se ele agir menos do que a lei, ele prevarica. E se ele agir acima da lei, ele está cometendo abuso de autoridade. Então veja, o policial, nesse caso, se ele conduz ela para a delegacia, fatalmente ele ia responder pelo abuso de autoridade, porque ele não comprovou o crime, né? E o ônus da prova cabe ao Estado, cabe ao policial. Aquela palavra do policial militar constatando que ela apresenta o sintoma de embriaguez, que também vale no papel, nesse caso ontem não valeria? Exatamente. Nesse caso, como eu disse, o complicador foi o veículo estar parado. Então, o Estado, nós policiais, nós não conseguimos comprovar que ela estava transitando com o veículo naquele momento. Então, o complicador foi essa questão, né? E não a questão da embriaguez, que é bem percebível. Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas aqui alguns telespectadores ontem até participavam. Cristiano, então, se eu sair, beber, se eu avistar uma blitz, eu paro o meu carro, então eu finjo que estou dormindo, eu estou parado. Na mesma situação dela. O policial também não pode fazer nada, então. Na verdade, essa situação, ela fatalmente ela seria flagrada, porque antes da blitz, nós colocamos motociclistas, que nós chamamos de fuga anterior. Então, esses policiais, inclusive, são eles que dão o sinal para o selecionador, aquele policial que indica para que lado você vai, se você vai ser abordado ou não. Então, os motociclistas lá atrás, eles já visualizariam essa questão. Certo. Aquele copo mostrado na reportagem que está no console, os policiais constataram se era realmente cerveja ou não? Parece ser cerveja, né? Parecia ser cerveja, eu realmente não tenho essa informação, mas ao que tudo indica, parece, né, ser cerveja, sim. Certo. Outra, ela foi multada? Ela chegou a receber algum tipo de notificação ou nem multada foi? Não foi multada justamente por essa questão, né? Quando nós chegamos no local, o veículo já tinha sido retirado, até para evitar, né, que ocorresse algum acidente mais grave ali na via. Já estava próximo do horário de pico, as pessoas começaram a transitar. E como eu disse, o que complicou a nossa ação é a questão jurídica de ela estar parada com o veículo. Então, claro, cabe uma discussão por parte da sociedade, né, em relação à nossa lei, e nós, policiais, nós estamos atrelados ao cumprimento da legislação. E é o que eu falo sempre, né, as leis deixam os nossos policiais de mãos atadas. O policial hoje tem muitas vezes, falo aqui o português claro, desculpa, mas medo de exercer a sua função, de repente prender, de repente autuar e se complicar lá na frente diante de qualquer outra denúncia, até infundada muitas vezes. Infelizmente isso tem ocorrido com frequência, a gente tem visto, não só na Polícia Militar, mas também na Polícia Civil. Tenente, nós recebemos uma outra informação de que ela estaria com a carteira de habilitação cassada. Exatamente. A polícia constatou isso? Confirma? Com certeza, fato que seria um complicador, né, no caso de ela ter sido flagrada dirigindo o veículo. Então, esse fato, como ela não foi flagrada dirigindo, como eu disse, né, apenas presume-se que ela dirigiu, mas não foi flagrada dirigindo, não podemos fazer nada com relação a essa carteira. Inclusive, ela chegou a noticiar aos policiais de que uma outra pessoa teria conduzido, e ela teria passado para o banco, antes mesmo dela conseguir dirigir o veículo, ela teria dormido. Então vejam a situação que o policial tem que resolver. Mas não convenceu a polícia, né? Não convenceu, né, também. Eu volto a dizer, o policial ele é o Estado, então ele não pode agir com o coração, né? Ele tem que agir dentro dos limites da lei. Certo. E nós reiteramos a posição do sargento, foi extremamente competente, extremamente técnico, ainda que divirja da noção da comunidade e da opinião da comunidade, o sargento ele cumpriu com o que diz a lei e nós somos cumpridores e fiscalizadores da lei. Certo. Tenente, eu agradeço a sua participação conosco aqui no programa 90, de vir diante dessa situação que gera muita dúvida, principalmente da população em relação aos policiais, da atitude dos policiais diante deste caso. E o senhor vem aqui, de cabeça erguida, de forma extremamente esclarecedora, atender aos nossos telespectadores, o pedido da nossa produção, para esclarecer tudo diante desses fatos. Então, agradeço mais uma vez. E a minha última pergunta. Eu entendo que os policiais trabalham diante dos fatos, não só em cima de presunção, como o senhor disse, mas em cima de fatos concretos de materialidade. Mas só uma pergunta que talvez muitas pessoas em casa estejam se perguntando também, estejam se fazendo também, porque ontem eu disse isso aqui. Quando os policiais do trânsito chegaram no local, nossa equipe afirmou que mostrou aos policiais a imagem dela, no volante, dela ali, no banco realmente do motorista, com o cinto preso. A imagem foi mostrada, essa imagem não tem validade, juridicamente falando, não tem validade, o que dá para dizer diante disso, tenente? Nesse caso, a imagem já inicia com o veículo parado. Então esse é o grande complicador.
A situação seria diferente se essa imagem ela fosse com o veículo em movimento. Vamos imaginar que a câmera tivesse flagrado ela dirigindo e após parado. Certo. Aí nós tomaríamos uma outra atitude, claro, né? Os honoris causa que me assistem aí, os advogados, com certeza eles teriam uma teoria falando sobre a homologação do aparelho, que não é homologado pelo CONTRAN e etc. Mas aí é uma questão jurídica, né? O policial ele tomaria uma atitude diferente. Como eu disse, o grande complicador dessa situação foi a questão de ela estar com o veículo parado. Tá certo, tenente, mais uma vez, muito obrigado. Leva o nosso abraço a todos os policiais do BPTran, sabe que temos grande respeito pela corporação, né, mas não poderíamos deixar de esclarecer essas dúvidas e mais uma vez agradeço por o senhor ter atendido o nosso pedido. Sem dúvida alguma, e para nós é interessante porque o BPTran ele goza de um certo respeito pela comunidade e vice-versa, então nós temos que esclarecer e explicar para o cidadão o que realmente aconteceu. Mas é difícil de engolir, né, tenente? Com certeza, é difícil, né? Eu comentava há poucos instantes que por mais que o policial não concorde como ser humano, sim, mas como Estado, como pai, como ele ser tem humano, que cumprir. Como Estado ele tem que cumprir. É isso que é importante deixar claro. Obrigado, tenente, mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, Boa tchau. tarde. Valeu.